Nós podemos separar o Brasil em Norte e Nordeste, que é a região que está mais ligada ao inverno do hemisfério norte, são as datas do hemisfério norte em termos de inverno. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Fala, galerinha! Essa dica de hoje é extremamente esperta, principalmente porque vocês acabaram de ver aí, pra gente não passar vergonha se um dia a gente vier a se tornar ministro nesse governo. Porque aparentemente a gente não precisa ter muita formação para ser ministro, né? Ou precisa ser um general, pode ser da ativa mesmo, ou então um bajulador do governo. Então, a gente pode reunir esses aspectos. Eu, graças a Deus, não reúno nenhum deles. Bom, enfim, climas do Brasil. É um momento extremamente importante para a gente identificar, e o dia de hoje é extremamente especial. Hoje começa o inverno no hemisfério sul. É agora que começa o inverno no hemisfério sul. Solstício de inverno. Então, climas do Brasil. É isso que a gente precisa entender hoje, beleza? Bom, primeira coisa que a gente precisa entender são a diferença entre tempo e clima. Chega pra mina e fala assim: tempo é o que a gente tá perdendo e clima é o que tá pintando entre a gente. Então, bora se beijar? Brincadeira, galera. Tempo e clima. Ambos os conceitos dizem respeito às condições meteorológicas, mas o tempo e o clima são diferentes. O tempo diz respeito às condições meteorológicas do momento. Por exemplo, eu olho pela minha janela aqui agora e vejo um tempo lindo, maravilhoso. O sol lindo, o céu azul, a temperatura amena, agradável, nem estou aqui suando com esse solzão batendo aqui. Hoje o tempo está assim, as condições meteorológicas do presente. Isso que é o tempo meteorológico. E o clima? O clima são sucessivos tempos meteorológicos que vão definir as características de um local. Então, o tempo é o momento e o clima é o que a gente observa ao longo de vários anos, os sucessivos tempos meteorológicos que vão definir as características de um local. Por exemplo, aqui em Cariacica, onde eu estou, como é o clima nessa época do ano? Geralmente é mais frio, geralmente tem essa característica do ar mais seco, o céu mais sem nuvens. Por quê? Porque as sucessivas observações dos tempos meteorológicos nos dizem isso. Primeira coisa importante então, show? Outra coisa, os fatores que influenciam no clima. E o clima do Brasil é influenciado por alguns fatores. E a gente tem, assim, no estudo meteorológico de climatologia, que existem dois tipos de fatores que influenciam nos climas: os fatores estáticos e os fatores dinâmicos. Os fatores estáticos, eles influenciam nos climas e não variam com o tempo. Exemplos: a latitude, linhas horizontais que cortam a Terra. Na verdade, as linhas horizontais são os paralelos. Latitude é o valor dessa linha. A altitude do terreno, quanto maior a altitude, mais frio. E a maritimidade e a continentalidade. A maritimidade e a continentalidade dizem respeito à proximidade ou à distância do mar. Se uma região é muito próxima do mar, o mar vai influenciar o clima, impedindo que as temperaturas variem muito. Por quê? O mar, durante o dia, ele absorve o calor e libera à noite. Então, isso faz com que exista menos variação. A variação da temperatura entre dia e noite seja menor. Que é diferente em regiões com efeito da continentalidade. São regiões do interior dos continentes que estão longe do mar e não tem o mar para regular essa temperatura. Então, durante a noite, às vezes faz muito frio e durante o dia, às vezes faz muito calor. É isso que acontece nos desertos, né? Os grandes desertos, grandes massas continentais. Durante o dia é muito quente, chega a fazer 40, 50 graus Celsius. Durante a noite chega a fazer graus negativos. Por isso, então, que os desertos apresentam essa grande amplitude térmica, que é a variação de temperatura. Então, a latitude vai influenciar o clima do Brasil como? A latitude, a gente analisa esse fator estático no que diz respeito à posição geográfica dos continentes ao longo do planeta Terra. E o Brasil está entre a linha do Trópico de Capricórnio e a linha do Equador. Entre os dois trópicos, entre o Trópico de Câncer e a linha o Trópico de Capricórnio. Então o Brasil está na zona entre os trópicos, está na zona intertropical. E como os raios solares chegam nessa região? Chegam de forma mais direta, assim ó,
como vocês podem ver aí na imagem. E aí formam um ângulo de 90 graus, os raios chegam com maior intensidade, são mais absorvidos pelo solo. É mais quente, quente pra dedéu. E quando você vai subindo nos trópicos, por conta da curvatura da Terra, os raios solares vão chegar de forma mais oblíqua. Eles vão chegar, não formando esse ângulo de 90 graus, vão ser menos absorvidos pelo solo. Então é mais frio. Quando chega nos polos, eles quase que tangenciam os polos. Eles chegam de forma muito oblíqua e são menos absorvidos. Lá é mais frio. Então é assim que os fatores, esse fator da latitude influencia nos climas do planeta, especialmente no clima do Brasil, que é um país tropical. Como diria Jorge Benjor, moro num país tropical, abençoado por Deus e climatizado pelo capeta. Foi mal, galera. Bom, fatores estáticos são esses daí. Os fatores dinâmicos, eles influenciam os climas e variam com o tempo. Eles mudam com o tempo. No Brasil, eles têm dois principais fatores dinâmicos do clima: as massas de ar e as correntes marítimas. Vamos primeiro pelas correntes marítimas. São 3 correntes marítimas, que são as águas dos oceanos em movimentação e que influenciam os climas do nosso país. 2 correntes quentes, muito quentes, porque se formam ao longo da linha do Equador. Então essas 2 correntes trazem esse calor para cá, para o Brasil. É a corrente sul-equatorial e a corrente do Brasil. E uma corrente fria que se forma lá ao longo das Ilhas Malvinas, ou Falkland, que fica no litoral da Argentina, mas as ilhas pertencem ao Reino Unido. Essa corrente é fria e traz esse ar mais frio para o sul do Brasil, principalmente no inverno. Mas de uma forma geral, 2 correntes muito quentes influenciam boa parte do território brasileiro. E as massas de ar? São ao todo 5 massas de ar que influenciam os climas do Brasil: massa equatorial continental, massa equatorial atlântica, massa tropical atlântica, massa tropical continental e a massa polar atlântica. Essas 5 influenciam os climas do Brasil. Ao longo do ano elas vão variar a sua influência, óbvio. As 2 mais importantes são massa equatorial continental, também chamada de ZCAS, ou Zona de Convergência do Atlântico Sul. Ela se forma em cima da floresta amazônica, em cima da linha do Equador, uma zona quente e úmida. Então, ela vai influenciar boa parte do território brasileiro ao longo do verão. No inverno, ela fica restrita muito mais à região norte. E ela traz calor e umidade para boa parte do Brasil no verão. E especificamente aqui no Sudeste, ela não viria para cá se não fosse a Cordilheira dos Andes. Ela esbarra na Cordilheira dos Andes e vem para o Sudeste brasileiro. E a massa polar atlântica, que é também chamada de frente fria. Ela vem do Polo Sul e no inverno ela atua em boa parte do território brasileiro, podendo chegar até o sul do Amazonas, trazendo a friagem, um fenômeno conhecido como friagem, para boa parte do território brasileiro. Agora estamos no inverno, estamos sofrendo a ação da frente fria. Esses dias atrás, a gente sofreu a ação da frente fria. É muito comum isso acontecer no inverno. As demais são importantes. A massa tropical continental se forma em cima da planície do Chaco, no Paraguai, uma região árida. Então ela traz ar seco para o centro do Brasil. Algumas vezes chega até no Sudeste, em uma boa parte do Nordeste ali. A massa tropical atlântica, ela influencia o litoral leste brasileiro, trazendo a umidade do Oceano Atlântico para essa região. Ela é quente e úmida. E a massa equatorial atlântica, que se forma ao longo da linha do Equador, são os chamados alísios de Nordeste, e trazem calor e umidade para o litoral da região Nordeste brasileira. Então, essas são as massas de ar que influenciam no território brasileiro. E esses são os fatores dinâmicos que influenciam o território do nosso país. Bom, eu vou encerrar por aqui, para que esse vídeo não fique muito extenso. Num outro vídeo eu vou comentar sobre os climas do Brasil, exatamente sobre os tipos de climas do Brasil. Beleza? Galera, se inscreva no canal, deixa o seu like, o seu joinha e compartilha esse vídeo, né? Sei lá, vai que chega no ministro da Saúde, que é um general que foi inventado de falar de geografia. Brincadeira, galera. Até mais, beijo, tchau, tchau.